Olá, tudo bem? Vamos à palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9. Vamos ler alguns versículos aqui. A palavra de Deus diz: ali entrou numa caverna, está falando de Elias. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Fiquei só e procuram tirar minha vida. Na verdade, a rainha, Jezabel da época, queria tirar a vida de Elias, do profeta Elias. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no monte. Ou seja, veio um vento muito forte que achou as montanhas, fez farinha as pedras, mas Deus não estava nesse vento forte. Depois do vento forte veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave, um vento com uma brisa sussurrando passou por ali. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos parar por aqui. Então, por 3 vezes a escritura, a gente leu 1 ou 2 vezes, Deus pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui? E a situação de Elias era a seguinte: Elias, ele estava fugindo, Ele foi ameaçado primeiro, foi ameaçado pela rainha que iria matá-lo, porque a rainha não concordava com as profecias vindas de Elias, porque eram profecias de Deus. Então a rainha ameaçou, de tirar a vida de Elias. Ela ameaçou matá-lo e ele fugiu, Ele fugiu, passou pelo deserto, caminhou, se alimentando pouco no deserto, alimentou por um dia, uma refeição, e caminhou por 40 dias pelo deserto. E por último ele se encontrou numa caverna e ficou lá, na caverna, na escuridão. Tudo por conta daquela ameaça daquela rainha, que realmente iria matá-lo. E Deus chega para ele e pergunta: o que você está fazendo aqui? Por 3 vezes Deus pergunta isso a ele, Isso nos lembra Pedro, quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Mas então Deus questiona Elias: o que você está fazendo aqui? Mas o lance tem algumas situações que a gente pode se encontrar com Elias, Alguma ameaça, de alguém, de algum familiar, de algum bandido, e aí a gente precisa fugir. E nessa fuga a gente se encontra sem expectativa, fica no deserto, sem perspectiva, muitas vezes com fome, só com o alimento daquele momento, as roupas daquele momento. E pior ainda, às vezes se encontra numa escuridão. Você vai para uma situação de desespero, e fica na escuridão. É um pouco disso que nós vamos falar aqui hoje. Mas quem era Elias, Elias é um dos profetas que fez mais milagres na Bíblia, ou melhor, que fez milagres grandiosos na Bíblia. Só que nós não vamos falar dos milagres dele aqui hoje, não. A gente vai dar prioridade a essa situação, no coração e na mente de Elias, a sua emoção, a sua condição de vida naquele momento. Elias, ele foi
ameaçado e fugiu. E não é a primeira pessoa que a gente vê na palavra de Deus que precisou fazer isso. Moisés, quando foi defender um irmão, né, do seu povo, um judeu como ele, um israelita como ele, um hebreu como ele acabou matando o soldado que estava agredindo um irmão. E nisso ele precisou fugir, porque o faraó queria matá-lo. E na mesma situação ele passou pelo deserto e ficou lá por anos, até constituir família. Jesus também precisou fugir, porque em suas pregações algumas pessoas queriam apedrejá-lo e tudo mais. E como não era o momento dele, ele não se entregou em certo momento. Ele só se entregou quando era o momento de fazê-lo. E Jesus também passou pelo deserto, né, por 40 dias. E naquele momento de dar a vida em si, né, ele quase que ficou numa escuridão. Ele tinha seus discípulos mais próximos, né, Pedro, Tiago e João, que lhes auxiliaram um pouco em oração. Paulo também fugiu em certo momento. Ele também, ameaçado de ser apedrejado, de ser morto, ele precisou fugir. Mas teve um momento também que ele se entregou, porque era o momento dele se entregar. Mas, voltando a Elias, a gente vê que em sua fuga, ele tem tristeza, ele passa por uma situação de tristeza tão profunda, semelhante à depressão. É por isso que Deus chega para ele e pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele estava numa tristeza profunda, semelhante ao que a gente conhece hoje como depressão. E se encontrando no deserto, Elias, ele se vê completamente sem perspectiva, e é interessante que tem um momento que ele se deita embaixo de uma árvore, de um arbusto que seja, e por lá ele fica, né? Ele dorme lá e fica por lá, não tinha perspectiva. E aí um anjo aparece e o alimenta, e ainda fala com ele: olha, coma bem, porque você vai ter que andar por muitos dias. E ele o fez. Ele se alimentou daquele pão assado que o anjo lhe entregou, e também a água que o anjo lhe entregou. E depois ele teve que caminhar 40 dias. E depois, né, caminhando por 40 dias sem perspectiva, ele vai para a escuridão da caverna, né? É como um poço fundo, ele numa tristeza profunda e tremenda, e se encontrando no fundo do poço, aí que realmente ele se encontra sem saída. Ele fica num lugar escuro, como um poço profundo, como um lamaçal, como um lugar sem saída. É interessante que, né, eu, como um professor de tênis, como um coach da modalidade, eu costumo dizer para os alunos: quando você erra, muitas vezes você se encontra no fundo do poço, porque você abaixa a cabeça. Mas se você levantar a cabeça, você vê a luz lá fora. Então, é permanecer no jogo. E você permanecendo no jogo, você pode virá-lo. Uma vez eu virei um jogo de 5-0, mas isso é para um outro momento. Mas o próprio Deus se apresenta a Elias, né? Olha, o que você está fazendo aí? Olha para a luz que sou eu. Me ouça, que essas coisas vão mudar. Pois bem, seja em ameaça, fuga, seja estar no deserto sem perspectiva, seja estar na escuridão, sem caminho, sem lugar para ir, Deus vai passar. E quais são os sinais de Deus, né? Deus, ele fala com Elias que, olha, eu vou passar. E aí o primeiro sinal é:
um grande e impetuoso vento, um vento muito forte, capaz de rachar as montanhas, capaz de tornar pó pedras. Mas Deus não estava nesse vento forte. Depois, Deus se apresenta num terremoto, ou melhor, depois vem um terremoto, mas Deus não estava nesse terremoto. Depois vem um fogo forte, e Deus também não estava nesse vento forte. Depois vem uma brisa sussurrante. E aí, Elias sai para fora e Deus fala com ele. E novamente Deus pergunta: o que você está fazendo aí? Para finalmente falar o que ele deve fazer, que é voltar à vida que ele estava levando. Porque ele não estava só. Uma das questões do coração de Elias, que ele achava que ele estava só. E Deus fala: não, volta, porque tem mais 7.000 semelhantes a você, que também me servem. Mas eu quero frisar para nós, e eu sempre comento isso, que a palavra de Deus é cíclica. Na verdade, ela se confirma nisso. E esses sinais que apareceram em Elias é semelhante aos sinais que a gente vê hoje em nossas vidas, em nosso meio. A gente vê em nosso meio, em nosso mundo, tufão, furacão, ventos extremamente fortes, mas Deus não está realmente nesse vento forte. Mas esse sinal está perante Deus, está perante nós também. Deus também manda sinais de terremoto, maremoto, tsunami. Deus não está dentro desse sinal, mas esse sinal está perante Deus, está perante nós. Deus se apresenta através do fogo, aquecimento global, ondas de calor, tempestades solares, mas Deus não está dentro desses sinais. Esses sinais estão perante Deus e perante nós. E Deus se apresenta com uma brisa, com um sussurro. O sussurro de Deus é uma voz mansa como de um noivo. E sobre esse noivo eu vou falar num outro momento. Mas esse noivo se apresenta aqui, em sua palavra, que é a Bíblia. E quando a gente a abre, quando a gente a lê, é como um sussurro de uma pessoa mansa, de uma pessoa amada, querida, que é Jesus. Então que em nome de Jesus você possa abrir a palavra de Deus, lê-la, ouvi-la e ouvir o sussurro do amado que quer lhe falar. Esse sussurro é semelhante a alguém, é semelhante quando ele fala que está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você abrir essa porta, eu cearei com você e você ceará comigo. E será uma comunhão de palavras mansas, tranquilas, paciente, com Jesus. Então receba essa palavra no nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo de Deus, o Pai.